Estamos voltando com o nosso Viva Bem de hoje. A gente está falando sobre os idosos que moram sozinhos. E aqui no estado, aqui em Porto Alegre, cresce esse número cada vez mais, né? Mas vocês sabem que a nossa conexão é direta pelo nosso telefone 3230 1532, pelo nosso e-mail vivabem@tve.com.br e agora pelo Facebook, claro, www.facebook.com/Programa Viva Bem. Há 17 anos no ar. A gente é firme e forte. Quando a gente fizer 80, a gente vai comemorar junto, né? É exatamente isso. Eu continuo conversando com Eliane Blesman, gerontóloga e presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eliane, a gente falava nessa questão de morar sozinho, da independência e essa questão da família, né? Quer dizer, mora sozinho, mas tem o vínculo familiar, tu percebe isso? Ou muitos moram sozinho, tem até um cuidador e aí a família diz, bom, agora eu não preciso mais me preocupar, ou ela sempre se preocupa. Vamos pegar um pouquinho esse enrosco, posso chamar assim? Pode. Porque é uma situação nova. Ser velho é novidade. Exato. E ser muito velho é novidade mais ainda. Maior a novidade. Exatamente. Não, a gente, como eu vou dizer, para tu falares nessa situação, tu tens que relacionar com o nível socioeconômico. Ele é um preditor, preditor das características do envelhecimento e da pessoa que vai morar sozinha, né? Então vamos ver assim dois extremos, né? Para a gente imaginar. Bom, o idoso que mora sozinho, com um nível socioeconômico melhor, que consegue manter as suas despesas básicas, ele vai continuar morando sozinho. Se sempre cuidou, principalmente mulheres, né? Se sempre cuidou sozinha da casa, ela não vai querer nem quem cuide da casa dela. Eu conheço pessoas com 90 anos de idade, que eu esses dias ainda brinquei com ela. Tu continuas limpando a janela do apartamento? Que ela se pendurava, ela disse, mais ou menos, quer dizer, ela não se entregou, ela não disse que deixou de lavar, né? Mas eu não gosto que entre na minha casa. Mas é um Essa risco, é uma né? realidade. É isso aí. É um risco, sim. Claro. Bom, e a família dela, o que faz com isso? A família aprendeu a conviver com este risco. Porque com o tempo, os primeiros momentos de morar sozinho, há maior interferência, né? Porque a preocupação é muito grande, é uma novidade para a família, mas digamos que com o passar dos anos ela vai se habituando a essa situação. Mas é muito bom a gente ainda ouvir dessas pessoas, eles dizerem, mas a minha filha telefona de manhã, de tarde, de noite. Que bom! É uma maneira de demonstrar que está se preocupando. Mas a minha filha disse que eu não posso ir ao supermercado antes dela chegar aqui. Ótimo, né? É uma forma de demonstrar que estão se preocupando. Claro. Ótimo. Mas vamos ao outro nível socioeconômico, né? A pessoa que tem, graças a Deus, aquela sua renda, o benefício de prestação continuada, que não é exatamente uma aposentadoria, é um benefício assistencial. Mas que é um dinheirinho, que nem eles dizem, certo todo mês, né? O dinheirinho certo. Olha, morando com filhos e netos, ou morando sozinhos, tu podes ter certeza que eles pouco gerenciam esse benefício. Ou junto ou à distância, quem gerencia a família. Isso é uma violência, né, Eliane? É uma violência. É uma violência. Se esse idoso está consciente, está, né, com todas as suas capacidades intelectuais atuantes, né? Quer dizer, é uma violência. É uma violência. E os idosos demonstram isso quando falam com a gente, né? Demonstram. Ainda há pouco tempo eu olhei uma denúncia que houve uma visita domiciliar, e nem foi em Porto Alegre, foi uma região, um município vizinho. O filho continuou morando com a mãe. E ela tinha esse BPC e ele até trabalhava, tinha um pouquinho da sua renda e tal. Mas não cuidava da mãe. Porque ele dizia assim, como é que eu vou cuidar dela se eu tenho que trabalhar? Né? Então, somando-se duas rendas, ainda ela não tinha o atendimento necessário, claro, né? E o que a gente vê num caso como esse, né? Que são milhares, a gente pode, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, são milhares, né? Mora com o filho, mas está sozinha. E está sozinha. Muito mais do que se morasse sozinha. Exatamente, porque tem aquele pseudo companhia do filho, atenção, e não tem a atenção, né?
E nós tocamos no ponto nevrálgico, me parece, dessa convivência, que é a questão financeira. Exatamente. Muitos idosos querem morar sozinhos, não sei se tu concordas comigo, que a gente percebe, mas não podem, porque a sua renda é que realmente está provendo ali aquela família. A família, exatamente. Isso é muito comum. Muito comum, isso né? é muito comum. E a gente vê cada vez mais isso, eu posso, assim, eu não tô agora eu não vou usar dados de IBGE nem nada, mas pelas denúncias que são feitas, né? Nós temos o Disque 100, que é Disque Direitos, do Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, alcança o Brasil inteiro, e as pessoas estão fazendo uso, sim, dessas denúncias. Diariamente há uma denúncia com relação a pessoas idosas, e aí a gente vê tantos casos, Isabel, é uma tristeza. Pessoas totalmente abandonadas, morando sozinhas, sem as menores condições de higiene, então, sem se alimentar. Então, quando a gente diz assim, morar sozinho, tem uma série de questões que vêm com esta fala. Está morando bem, está se sentindo bem, está sendo atendida, continua com afeto familiar ou isso foi desligado? Né? Às vezes é um vizinho que tem que fazer uma denúncia para o Disque 100, não é isso? Muitas denúncias de vizinhos. Então a gente está aqui prestando também um serviço, dando esse número para as pessoas, porque é crime deixar idoso abandonado sozinho dentro de casa. É ou não é? É verdade. É crime, né? É crime. Então, as pessoas têm que tomar esse cuidado. A questão dos acidentes é o que vem para muitas pessoas, é o que vocês aí devem estar se perguntando, que estão vendo a gente conversar aqui, né? Mas esse idoso que mora sozinho, ele tem 70, ele tem 60 ou ele já tem 80 e poucos anos? Porque aí a questão, até quando a pessoa pode se gerenciar sem grandes riscos, Eliane, né? E aí é que é difícil. Tanto desta pessoa aceitar que não tem mais condições de morar sozinha, quanto da família poder aceitá-la de volta. Mas antes já tínhamos falado, não é? Quanto é difícil para retornar para a família, mas não tínhamos pensado o motivo. Mas a pessoa que tem mais de 80 anos, ou até 90, né? Muitos casos, que já está perdendo a sua autonomia. E que se morou sozinho até ali, agora não pode mais. Não pode mais. E, então essa autonomia, esse poder de decisão que ela está perdendo, ela não quer abrir mão. Claro. Então ela diz que não, que dali ela não sai. Psicologicamente é muito difícil, né? Muito difícil. Abrir mão dessa autonomia que teve até ali. E aí a gente toca numa questão fundamental, já quase no final do programa, mas claro que não é pauta deste programa, mas é a questão de saber envelhecer, né, Eliane? De saber envelhecer. Saber até quando a gente pode se gerenciar e quando a gente tem que ter humildade, meus amigos. Humildade para dizer, agora eu preciso de auxílio. Exato. Né? E esse momento é que é difícil. E me parece que isso é muito debatido, pelo que eu tenho pouco atualmente participado, mas já participei muito, das reuniões de gerontólogos e geriatras. Os geriatras também passam por isso nessa hora, né? Também. É muito difícil. Para o geriatra orientar um paciente, né? O geriatra está muito mais próximo, não é? Exato. Quando as pessoas procuram geriatra, porque ainda há quem não conheça, quem não saiba o que é a geriatra. E geriatra a gente procura muito antes de ficar velho, gente. Muito antes de ficar que é para ficar velho sadiamente, né, Eliane? Exatamente. Mas tem uma coisa que nós não falamos, que eu acho que... Eu só vou dar essa mensagem rapidamente. Certo, estamos no final. Nós falamos em suporte social, falamos em rede de serviços, mas não destacamos a importância que tem estes grupos para a terceira idade. Perfeito. Este é o grande apoio. Eles moram sozinhos, mas eles estão com o seu círculo de amizades, eles vão até o grupo, eles têm com quem conversar, eles têm uma programação social a cumprir. O grupo da URGS que tu coordena é assim? É assim, assim. Então vamos dar esse serviço, isso é fundamental. A demanda já é muito grande, viu, Isabel? E agora não é hora de se inscrever. Sim, mas vamos falar sobre isso mesmo. O grupo é bom. Não, de fato, eu acho que, assim como na Universidade Federal, ali na Escola de Educação Física, que nós temos um projeto atualmente com 200 idosos participando diariamente de atividades físicas, recreativas, sociais, culturais, educativas, né? Temos também no Instituto de Psicologia, a UNIT, a Universidade da Terceira Idade, já tem mais de 10 anos.
Ora, nós temos a prefeitura com excelentes grupos, o Tesourinha, Araribóia e tantos outros grupos por aí afora. Todos são muito bons, sem todos falar são assim nos importantes. grupos particulares de dança, de teatro, de artes plásticas. Como o teu, não? De literatura, as pessoas, os idosos Ótimo, estão fazendo ótimo. oficina de literatura e escrevendo. Exato. Daqui a pouco tá aí, em final de outubro, a Feira do Livro tá aí e os idosos estão participando, né? Participando, lógico. No nosso projeto, nós estamos já para o lançamento do 3º livro, na Feira do Livro. Isso aí, a gente vai fazer outro programa, que o nosso tempo hoje acabou. Vamos fazer um outro programa para o livro, claro, com certeza. Gente, muito obrigada a vocês, foi um programa maravilhoso. Muito obrigada, Eliane. Dá aqui a mão, porque a gente, de mãos dadas, a gente resolve muito melhor as coisas, né? E assim é que a gente tem que caminhar na vida. Muito obrigada a vocês e viva bem, porque a gente merece, né?